Olá, estamos aqui novamente nesse espaço que eu gosto tanto, né? Nesse podcast chamado Somos Água, onde eu procuro reunir aí diferentes águas, diferentes seres com diferentes perspectivas que olham também para as mais diversas nuances dessa grande entidade viva que é a água. Sempre dentro dessa perspectiva de que, a partir do momento que muitas gotas se juntam, a gente consegue criar aí grandes rios que transformam, que regeneram, que se potencializam. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, uma amiga querida, a Miris Fernandes. E para começar nosso bate-papo, aquela perguntinha básica: como que está o estado das tuas águas nesse momento, Amires? Juliana, sabendo, primeiro, muito obrigada pelo convite. E sabendo dessa pergunta, eu fiquei me perguntando ontem, quando eu fui dormir, como é que estava o estado das minhas águas naquela hora. E o tempo inteiro, a partir do momento que eu ouvi a tua primeira vez perguntando no podcast, eu comecei a me dar conta de como eu estava do lado de dentro. Então, ontem eu me perguntei, e agora, antes de chegar aqui, eu me perguntei. E as minhas águas estão, eu diria, é, elas estão como um rio, sabe? Parece que está tudo bem na superfície e lá dentro está a milhão, né, bombando, batendo em pedras e eventualmente fazendo aquelas cachoeiras que a gente conhece dos rios amazônicos. Enfim, é isso. Maravilha. E aí, para que o pessoal te conheça um pouco mais, nos conte um pouquinho da sua história, Mires. Estou curiosa Ives, também. Ives, eu sou uma pessoa que, eu diria, por causa da época que eu nasci e do momento econômico, enfim, consciência que era trazida através das diferentes mídias da época, né, jornal, a própria escola, etc, etc, eu seguia a narrativa. Eu tive a vida feita por etapas. Vamos para a escola, da escola para a faculdade, casa, tem filho, e no meio disso, sai da faculdade, tem que arrumar emprego, tem que trabalhar, aquela coisa, tem que ter sucesso na carreira. E eu fui fazendo todas essas coisas. E num dos meus trajetos, né, eu descobri a internet, fui trabalhar com comércio eletrônico, eu saí de produtos tradicionais, então, pegar matéria-prima, transformar em produto acabado, etc. E fui para o mundo dos serviços digitais, produtos digitais. Nessa época, que é a época do início das startups e tudo mais, começou o mote de temos que crescer rápido, temos que ser o primeiro, temos que crescer de maneira exponencial. E tudo isso, independente de ser o tradicional ou esse digital, tudo isso embasado na ideia de que natureza é recurso. Então, com total desrespeito a recursos. E uma coisa que sempre me saltou aos olhos foi a diferença social, o diferente tratamento, leis injustas e coisas assim. E um belo dia, eu estou conversando com um investidor de uma das startups que eu estava, e, e eu falei para ele: o meu trabalho é fazer com que as pessoas comprem coisas que elas não precisam com o dinheiro que elas não têm. E eu falei, e eu mesma me dei uma facada no peito, porque foi uma das coisas, ele falou, foi uma das coisas mais racionais que ele já tinha ouvido, e para mim foi uma das coisas mais brutais que eu já falei. Mas era isso que eu fazia. E quando eu falei, eu tomei total consciência do que eu tinha feito e eu percebi por que eu estava deprimida, que já fazia um tempo que eu vinha deprimida, cansada, eu não gostava de nada do que eu estava fazendo e tal. E aí eu comecei a trabalhar estudar e trabalhar com coisas relacionadas à natureza. Fui fazer todas as certificações que você imaginar, biomimética,
finanças regenerativas, liderança regenerativa, tudo sem imaginar, eu fui atrás. E eu fui fazer uma segunda coisa, que foi fazer um retorno às minhas origens. Meu pai é indígena do norte da Argentina, então eu fui visitar a aldeia dele de novo e comecei a ir para os parques nacionais. Eu fiz alguns parques nacionais, alguns estaduais, né? Quando eu digo alguns, dos 75 existentes hoje, eu fiz uns belos quase 70, né? E fiz bastante coisa, né? Eu tinha deixado, por último, aqueles que são mais distantes e mais, enfim, difíceis de chegar, mas uma boa parte eu já tinha feito. E tudo isso foi me dando uma perspectiva de que quem é a América Latina e o que é o Brasil de uma maneira completamente distinta. E isso me fez uma pessoa que dá aula hoje, presta consultoria, mas faço isso de maneira ativista. Então, você não vai entrar numa aula minha ou vai entrar numa consultoria sem se dar conta de todas as coisas, ou de todas as consequências das suas tomadas de decisão para tudo que está ao teu redor. Razão pela qual acabei escrevendo até um livro sobre isso, que foi lançado ano passado, e é essa a história. Então, Amiri, chovendo, né, e trazendo um pouquinho também esse olhar sobre as águas, né, eu percebo que, bom, te conheci num lugar de muitas águas, né, te conheci lá em Piracanga, né, e você nasceu em São Paulo, um lugar de muitas águas também, né? E percebo também que nessa sua jornada de visitação dos parques, a gente até já conversou bastante sobre isso, as águas elas sempre estão por perto, né? E como na sua trajetória, assim, você visualiza essa relação que você teve desde a infância, né, num grande centro urbano, né, em relação com esses cursos d'água, né, e como isso foi, de alguma forma, te moldando, né, te construindo, né, enfim. Eu devia ter mais ou menos uns 10 anos de idade quando meu pai resolveu levar a gente de carro até a aldeia dele, no norte da Argentina. E a aldeia dele, ela fica no o rio que passa ao lado, é um rio de água de degelo de montanha, né? E eu me lembro de ver aquele rio, tendo nascido em São Paulo e já tendo ao meu lado Rio Pinheiros e o Tietê, né? É, já muito sujo, na época não estava no nível que tá agora, mas enfim. E ver aquela água limpa, cheia de peixes, e olhar para aquilo e ficar de queixo caído, embasbacado, tanto que acho que tiveram que me arrancar lá a força do rio, de tão apaixonada que eu fiquei por aquela água, com toda aquela vida ali. Eu acho que ali, dessas muitas conversas com meu pai e tal, os valores que ele trouxe, eu acho que tem muito do que renasce em ativismo em mim, nessa vida adulta. E esse olhar que, querendo ou não, sempre dizia: puxa, mas por que esse rio é sujo? Por que a gente só tem dois? Dois rios? Não, por que cadê, né? Para onde vai a água que escoa daqui e tal? E a gente sabe, né, hoje que São Paulo tem 380 e muitos cursos d'água soterrados desde a década de 30, no século passado, por projeto, então, projeto de encanamento e esconder tudo, para tornar a área, a superfície, uma área para carros e prédios, e construção civil, né? E trazer abre aspas, muitas aspas, para algo que se chama desenvolvimento econômico, que eu sempre me pergunto o que é isso, porque esse chamado progresso ou desenvolvimento, na verdade, sempre cria uma desigualdade monstruosa e um deslocamento dos verdadeiros donos daquele lugar
para uma área periférica menos privilegiada, que se torna o lugar onde a pobreza existe de maneira, eu diria, obscena, né? Enfim, é isso. Então, dali nasce essa coisa de olhar e começar a questionar, né? Nunca achei legal ver pessoas pedindo esmola. Nunca achei justo é, a gente comprar uma embalagem plástica que se diz água. Porque é uma embalagem, você compra a embalagem plástica e a marca, mas não a água, né? A água é de graça. E tendo essa visão, assim, né, e vivendo num grande centro urbano e ao mesmo tempo fugindo em vários momentos, assim, para lugares de natureza, como você visualiza, adoro, como você visualiza essa relação que as pessoas têm com a água hoje, né, num grande centro urbano, assim, né, como São Paulo, assim, porque o que a gente percebe, né, que só é possível amar, cuidar, compreender quando a gente está em relação, né? E tanto Tietê quanto, né, beleza, Tietê e Pinheiros estão ali ainda, né, sem contar aí os 380 soterrados aí, mas eles mesmos eles estão murados e eles estão desprovidos das suas características naturais, né? Porque o rio não está sujo, né? A sujeira é humana, né? Então não é muito difícil as pessoas se relacionarem com aqueles corpos d'água, assim, né? Então, como que você visualiza como você percebe essa relação das pessoas com a água estando num grande centro urbano? Olha, em São Paulo, eu diria que é uma relação com a presença natural dos rios, né? E das águas das chuvas, ela é sempre uma relação de muito medo. Ela não é nem de amor e nem de respeito, ela é de medo. Então, a água do rio é suja, deve ter não sei quantos bilhões de bactérias, deve ser mortal, deixa eu ficar longe. E as chuvas são sempre, veículo de, sei lá, leptospirose, vai levar o carro. As pessoas não têm uma relação de amor com a água. Não olham a chuva como uma bênção. Quando a gente mora em fazenda, e eu já tive a sorte de morar em fazenda, você olha para a chuva como bênção. Você sente o vento da chuva, né, que é um vento mais úmido e mais frio, chegando no teu rosto e você diz: bem-vindo, tenho meia hora para chegar em casa, senão eu vou tomar um banho de chuva aqui. E já foi outra relação, né? Isso é toda uma construção. Eu lembro de estar brincando na chuva e meu pai e minha mãe, o diálogo entre eles era: é, sai da chuva, minha mãe, faz essa menina entrar para ela não se molhar e ficar doente. Meu pai, deixa ela ficar lá fora e brincar e descobrir, né, a chuva no corpo. Então, muito dicotômico, né? Muito é construído. E hoje você tem 90, a pessoa coloca a mão, a criancinha põe a mão no chão, e o pai vai lá e bate na palma e diz assim: vamos limpar, sendo que terra é sagrado. Terra é né, uma coisa sagrada. E o mesmo vale para a água. Vamos muito cuidado com a água que você bebe. Então, é uma relação distante muito cheia de medo, E sempre, resumindo. e sempre tendo a água como um utilitário também, né? Ela não é vista como um organismo vivo, como um ser sagrado, é um recurso, né? Como sempre. E eu vou colocar uma coisa: eu acho que essa coisa de você comprar água desde sempre e ter. Agora as pessoas andam com as suas garrafinhas, né? Eu ando no meio dos ativistas e aí estão lá as pessoas com as suas garrafinhas andando para cima e para baixo e tal. Mas é sempre uma relação de utilitária. Eu preciso beber X litros de água. É para o seu corpo funcionar.
porque o seu corpo, a água é o combustível, um dos combustíveis do seu corpo. Então, nunca é uma relação de amor, nunca é uma relação de cuidado, é sempre de usar mesmo. E aí, enfim, né? Suspiro, né? Meu Deus. É isso, assim, né? Algo tão básico, né? E tão desafiante para as pessoas, né? Verem a água como algo além, né? Desse recurso, desse ser utilitário mesmo, né? E quero saber um pouco mais assim dessa sua jornada em relação aos parques também, né? Eu conheço poucos, né? E aí o que me vem quando eu penso, né, nos parques nacionais sempre são grandes, todos os parques, eu acho que com exceção de muitos poucos, assim, mas todos têm muita água, né? E né? Por serem áreas de proteção, eu considero os parques nacionais como realmente essas áreas onde a água ainda é minimamente cuidada, né? Como esses, né? Espera-se, né? Pelo menos, né? E aí tem tanto, né? Eu tenho curiosidade como se deu, né? E como se dá para você essa mudança de essa mudança de olhar sobre a água, assim, como você percebe ela, e como você percebe as pessoas em relação com ela, né? Pensando no turismo. E aí, assim, também pensando nos diferentes tipos de turismo de turistas que você foi encontrando, né? Porque você tem desde um turismo super predatório, você tem, sei lá, turismo de base comunitária, e aí tem esse envolvimento com as comunidades locais também. Mas também tem esse fato de que nós, seres humanos, na grande maioria somos seres urbanos e que interferimos nessas áreas, né? Então, queria saber um pouquinho dessa sua percepção em relação a esses aspectos, assim, né? Olha, eu vou pegar uma experiência recente, não foi no Parque Nacional, foi na Venezuela, no Canaima, o Parque Nacional Canaima, que é onde está o Salto Ángel. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que eu não estava com um grupo de gente ativista, não estava. Estava com, eu vou chamar de pessoas comuns que estavam fazendo, conhecendo a maior cachoeira do mundo, que tem 982 metros de queda d'água contínua. Não é como a Cachoeira da Fumaça, que cai um pouquinho e vira fumaça, desaparece. É água contínua, toneladas de água caindo. E eu percebi que eram pessoas cuidadosas, então nada de sujeira, nada de ali, mas não era uma relação de amor com a água ou de muito amor ao cenário e tudo, mas não uma relação de amor com a água ou de total entendimento das implicações da gente estar ali, né? Ninguém pensa que quando a gente está ali a gente vai usar banheiro, e que isso, obviamente, tem uma relação com como é que chama? Com o lençol freático, que de alguma maneira vai estar, que a gente precisa cuidar de alguma maneira. Não via, eu vi que o pessoal mudou, né, os sabonetes, os produtos que estava usando para cuidar, então eu já acho que estava num nível maior, mas ao mesmo tempo eu vi muita foto e muito menos o deleite de estar na água, sabe? O deleite de dizer, nossa, eu estou num dos últimos lugares onde dá para ficar dentro do rio, sem medo. Que eu acho que essa eu diria, que é aí onde mora o perigo, porque vira objeto de consumo e não um lugar de estar. Não um lugar, e eu diria muito mais do que de estar, é um lugar de ser. Eu sou
A gente é melancia com ansiedade, meu Deus do céu. Né? 75% de água vai para dentro do rio e vai jogar a ansiedade fora, cara. Isso. Eu lembro, eu sempre lembro de uma cena, assim, que para mim foi muito chocante nesse sentido, assim, né, e que me fez também ter essa busca, assim, por entender e por viver esse estado nesse estado de presença, né, de desfrute, né. Quando eu fui para Fernando de Noronha, enfim, eu gosto de ir para os lugares muito cedo, assim, né? Porque aí você, né, vê aí o nascer do sol, vê a fauna também mais próxima, né? E aí a gente tava, eu não lembro qual praia que era, eu acho que era o Sancho, enfim. Mas a gente tava na rota turística, não tinha como não, né? E aí, pô, chegou umas 9 da manhã, a gente já tinha feito um monte de coisa e já tava assim, né? Botou uma canga na praia e foi descansar. Meu, de repente chegou assim a leva, né, de um monte de turistas, assim, com um monte de máquinas fotográficas, ficaram menos de meia hora na praia, fizeram todas as fotos possíveis. Eu acho que de um grupo de 20, 30 pessoas, não tinha cinco que entraram na água, assim, né? E aquilo me chocou imensamente, assim, né? Do tipo, porque é sobre tempo, é sobre presença, é sobre desfrute, é sobre perceber, né? É isso que você trouxe, né? Perceber o lugar além do utilitário, né? Além das fotos para o Instagram, do dizer que eu estive aqui e tudo mais, né? O que você está levando de fato daquele lugar, assim, né? Qual o tempo que você está dedicando para perceber esse lugar também, né? E perceber como o lugar te afeta. Um tempo antes eu tive pela segunda vez, eu subi pela segunda vez o Monte Roraima. E é, era época de chuva, né? Julho, época de chuva, e aí estava chovendo, frio pra caramba lá em cima, tinha quase 0 grau. Só não tinha congelado a água, mas estava frio. E eu coloquei o biquíni e entrei lá nas jacuzzis. E que isso aqui é uma água que são uns buracos feitos na pedra e embaixo é tudo cristal. E é uma coisa impressionante o fato de você estar dentro de uma banheira de água de chuva, que pertence aos rios voadores amazônicos, né? Porque é formada disso. E tá com aquela energia do cristal, que vem de abre e fecha e tem sol, né? Eu saí de lá e eu falei, todas as minhas estalecas de energia foram repostas. É um negócio muito louco, que eu estava. Era para eu ter saído e ter dito, nossa, vou congelar, não sei o quê. Ao contrário, eu saí com energia nível máximo, porque eu tinha entrado naquela água que tinha ela, né? Uma energia, uma coisa diferentona. Tem, né? E eu gostaria de ter conseguido ficar mais, mas o meu pulmão pediu, o meu corpo falou: chega, deu. Isso também é algo que eu tenho refletido muito, assim, né? O quanto é isso, a nossa sensibilidade está embotada, né? Ela está amortecida, assim, né? Então você trouxe esse exemplo do Monte Roraima, né? Tem aquele estudo, né, que fizeram para perceber a vitalidade da água, né? E perceberam que comparado as médias de águas potáveis do mundo, né? E a vitalidade ela tem a ver, né, com a movimentação de íons dentro da molécula e tudo mais, né? E aí perceberam que a água de lá tem 40 mil vezes mais vitalidade do que a água, que a média de águas, né? Isso não deve ser algo muito incomum, porque nas cachoeiras também acontece isso, né? Dependendo dos lugares, isso também acontece. Mas o quanto a gente deixou de sentir isso, né? De perceber que a água tem diferentes qualidades, que ela tem diferentes sabores, que ela tem diferentes cores, né? E que ela nos
afeta de diferentes formas também, né? Tipo, quando a água é mais ácida, mais alcalina, mais ou menos estruturada, né? Então, como se dá essa relação também, né? Pois é, e eu sinto que as pessoas estão como que embotadas, sabe? Anestesiadas por essa corrida incessante para comprar coisas para aparecer para outras pessoas que não te dão a menor importância, né? Porque as pessoas compram coisas para aparecer para outras pessoas. Estou mudando. Tá, Você agora é host. tá gravando aqui. Então tá. Então, onde a gente estava, né? É, vamos, uma das coisas que eu percebo e que é algo que eu tenho procurado fazer um exercício mais constante, que é o de perceber a vida em, e a existência de outros seres, né? Então, as pessoas, por exemplo, olham árvores como objetos, mas ali é um ser vivo, né? Que vive em comunidade, olha só, que cuida dos filhotes, porque as plantas fazem sombra para as suas sementinhas quando elas estão brotando, e as sementinhas de outras plantas, que elas conversam pelas raízes, enfim, mil coisas aí, né? E então a gente não olha para a árvore como esse ser, também não olha para a árvore, desculpa, para a água como esse ser vivo que precisa ser cuidado. As pedras que estão ali e tal. As pessoas pararam de. Tudo virou objeto. E tudo ou é consumível ou é só uma coisa meio, eu diria, parte do cenário, mas não algo para você venerar, respeitar, né? Ouvir. E isso faz com que, obviamente, as pessoas adoeçam. Então, eu tenho. As minhas fugas para o mato, elas são para fazer esse exercício de conexão com tudo que me cerca. E tem me feito muito bem. Eu tenho percebido que esse lugar de, né, a gente fala tanto essa frase, né, do tipo, nos percebermos como natureza, né, essa natureza que somos, né? E aí eu tenho percebido que isso é muito sobre esse reconhecimento desses outros seres também, tanto seres visíveis quanto invisíveis também, né? Eu tive uma experiência nos últimos tempos, assim, foi uma historinha muito interessante, até porque eu estava numa semana da Mata Atlântica, numa reserva lá no Espírito Santo, é uma reserva gigantesca de Mata Atlântica, assim. E tinha acabado de ouvir uma fala de uma indígena que falava dessa percepção, né, do ser natureza, né? E logo depois eu fui dar uma caminhada na mata, sozinha, né, numa trilha bem fechada, e eu percebi, assim, muitos seres ali, muitas presenças, né? Mas não era algo. Eu percebi as presenças, mas eu não conseguia identificar o lugar dessa presença. Eu só estava percebendo ali, né, aquela energia, né? E agora, há 2 dias atrás, eu fui dar uma caminhada na mata de Piracanga e estava muito nesse lugar, assim, de estar realmente exercitando a presença, de estar com os sentidos abertos. Em determinado momento, uma árvore, né, bem próxima a uma árvore, assim, que é uma das árvores guardiãs, assim, mas que eu até então não tinha tido muita conexão com ela, assim, é uma das árvores maiores, mas como não está num lugar específico, eu sempre passei por ela, né, sempre reverenciei, mas nesse dia eu senti essa presença naquela árvore, né?
aquela vitalidade, aquele, né, percebi aquele ser árvore mesmo, assim, tipo, naquela sensação, assim, que eu tive que parar, né, e o corpo todo, assim, as células todas respondendo a essa energia, assim, né, e para mim foi realmente esse lugar de dizer, uau, né, eu sei que eu não tô sozinha, mas assim, reconheço esse ser mesmo que está presente em todos os seres, assim, né? Para mim foi algo muito, muito especial, assim, porque dessa forma eu nunca tinha sentido, assim, né? Com uma árvore em específica, né, com essa individuação também, né? E me vem muito esse lugar de que quanto mais a gente se propõe também a esse exercício, né, de reverência, né, de percepção, de presença, né, chega a esse lugar de comunicação cada vez mais potente, assim, né, do tipo, você consegue realmente se comunicar com essa natureza interior, né, que somos, e com essa natureza que está no entorno também, assim, né? E aí nada mais incrível, nada mais divino do que poder desfrutar desses lugares de natureza pura também, né? Uma das coisas que estou te ouvindo e eu já tive uma experiência dessa, né? E eu acho que a partir do momento que você faz esse ato de coragem, que é reconhecer que você sentiu isso e que não é delírio, que você não tomou nenhuma droga, isso aconteceu em, eu diria, absoluta lucidez, né? Que você começa a sentir mais, você começa a fluir mais nesse lugar. E aí acho que a gente volta para a história da água, né? A água é o grande conector das coisas. As coisas estão vibrando, a gente é um pouquinho de pó com um monte de água e um sopro divino. E todas as coisas são assim. Todas as coisas são assim. Então, como é que a gente não está conectado, meu Deus do céu? Como é que a gente não está conectado a esse grande organismo chamado Gaia? E como é que eu olho para as pessoas ao meu redor, jovens, gente muito jovem, que só conseguem viver à base de medicamento. É muito triste Ai, me isso. deu ansiedade, ai, não sei o quê, é tudo ai, né? Não conseguem lidar com esse fluxo de emoções, porque no fim das contas, quando você me pergunta como está o estado das minhas águas hoje, é porque esse pensamento está agitando as minhas moléculas de água aqui dentro, cara, né? E é isso. Eu gosto muito da visão da Ana Branco, né, que é uma figura que trabalha com alimentação viva, que ela fala que toda a vida, né, são células de água envoltas em silício que contém informação, né? E, enfim, faz muito sentido assim para mim esse olhar assim, né? Mas, né, percebo que somos seres muito privilegiados também, né? Quando a gente pode se dar o direito assim, né, de desfrutar desses lugares, né, de conhecer outras perspectivas, outros lugares e se abrir para isso, inclusive, né? E como você percebe que seria uma forma de furar essas bolhas, assim, né? E de ampliar essa percepção da água que somos, independente do lugar onde a gente esteja, assim, né? Porque, né, você falou desses trânsitos, né, de cidades grandes para lugares de natureza, né? Mas o fato é que a água está em todos os lugares, né? A humanidade está em todos os lugares, né? A natureza brota aí na rachadura do asfalto, né? Então, é óbvio né, que em lugares mais silenciosos e de natureza a gente consegue
silenciar e ter mais presença, assim, né? Mas nem todo mundo tem essa possibilidade, né? Então, como você visualiza possibilidades independente do lugar onde se esteja, para essa reconexão, para essa percepção? Eu sinceramente acho que grandes cidades, grandes capitais e toda uma narrativa de sobrevivência baseada na ideia de escassez, né? Ela anestesia a nossa possibilidade de reconexão, inclusive com as nossas próprias opiniões e pensamentos. Então, uma timeline de Instagram e essas microdoses de dopamina, elas vão gerar pessoas eternamente deprimidas e infelizes e sem opinião própria. Lamento informar, sem opinião própria. Porque não vê diversidade. O algoritmo fica treinado a fazer entregas que são, na verdade, autoindulgência. Você não vai ver gente diferente, ideias diferentes, nem nada. E quando vê, obviamente, aquilo é todo feito de estranhamento. E repulsa, né? Que é estranhamento e repulsa. Eu ainda acho que a gente precisa de tirar do privilégio de poucos, como eu, que eu acho que eu vivo num privilégio enorme, para ir para lugares onde tem mata, para ir para lugares onde existam tradições, né? E estar de ouvidos abertos e pronto para esse lugar. Furar a bolha, sinceramente, Juliana, eu estou cada dia mais descrente de que a gente é capaz de furar a bolha. Eu acho que o que tem hoje são pessoas porque algum evento extremamente extraordinário fez com que elas se reconectassem com esse lado mais ancestral, alguma coisa, e quisessem mudar para ir para esse lugar de abertura e reconexão. E regeneração também, né? As demais pessoas, elas estão na ilusão do Matrix. Elas escolheram a pílula azul. Porque a pílula vermelha, essa que faz a gente ver as coisas, obriga a ver também o lado feio das coisas, o lado doloroso. E não é todo mundo que está disposto, porque do mesmo lado que tem uma enorme beleza na natureza, você vê toda a destruição que um modo de vida trouxe e todas as implicações desse modo de vida. E não é todo mundo que está pronto para isso. Eu moro num condomínio aqui em São Paulo e às vezes eu desço para pegar alguma coisa, aí eu encontro alguém no elevador e numa dessas ondas de calor, a pessoa falou assim para mim, eu falei para a pessoa, como é que você está suportando esse calor? O verão chegou mais cedo. Eu pensei, gente, é agosto, não é verão, meu amor. Isso foi o ano passado. Não é verão, isso daqui é uma onda de calor mortal. Vai ter gente morrendo. Pode não estar na mídia, mas vai ter gente morrendo. E esse jeito de reagir é um jeito de se recusar a ver a realidade, que não é bom. Então, eu não acho que uma pessoa dessa, se eu de falar isso é uma onda de calor, como eu falei, que ela vai mudar de ponto de vista. Para ela, o que soou foi Ravels, Ravels, whisky sachê. Ela não entendeu nada do que eu falei. Eu não creio que seja o de furar a bolha. Acho que tem gente que é tocada, às vezes, e tem gente que. E aí eu vou falar de pessoas que eu conheço que estiveram em Piracanga, por exemplo, que foram tocadas por um jeito de olhar o mundo, mas não conseguem abandonar completamente a vida que tinham. E tem gente que nunca vai mudar, nunca, nem foi tocada.
E é isso. E aí a gente conhece as pessoas que estão assim, vou esse ano, vou o próximo ano, para ir embora de uma vez, né? Assim, que às vezes a gente precisa se organizar melhor para poder fazer, alçar voo, né? Mas é isso. Então, não sei se tenho muito furar bolha, não, Juliana. Eu estou meio descrente do furar bolha. Eu acho que a gente vai colocar para dentro da Arca de Noé aqueles que já são os convertidos. Essa é uma boa expressão, esses convertidos aí. É, mas aí, né, você falou um pouco dessa descrença aí, né, que você se sente, mas o fato é que a gente precisa aí o tempo todo ir limpando, e nutrindo, e movimentando e purificando as nossas próprias águas, assim, né, como forma também da gente esperançar nesse mundo, assim, né? E como que você tem feito isso, Amires? Já deixando, né, trazendo aí também a sua receita como um caminho de finalização da nossa conversa aí. O meu esperançar está em encontrar pessoas com as quais eu posso conversar, com as quais eu posso construir coisas. E cada pessoa que eu encontro que de alguma maneira já foi tocada, eu vou levando por esses caminhos. E tem gente que a gente sabe que pode, de alguma maneira, despertar coisas novas na pessoa que vai ajudar a florescer nesse sentido. Então, nessa subida para o Monte Roraima, eu levei algumas pessoas, alguns amigos para subir, e todo mundo voltou meio zoadinho, eu diria meio zoadinho, assim, sabe? Alguma coisa mudou muito seriamente dentro dessas pessoas. Então, quando eu percebo que existe eu vou dizer, como se você rompesse uma casquinha, né? Então, tem uma coisa que vai crescer, que não precisa ser no meu tempo, não precisa ser no dia seguinte, mas essa coisa vai florescer em algum momento. Isso me dá esperança. Quando eu estou dando aula e um aluno fala, foi muito transformador para mim, numa sala de 30 pessoas, um em 30, eu já ganhei o meu semestre, porque um em 30 é melhor do que zero. Então, a minha esperança está. E a gente sabe, né, quando você coloca sementes na terra e vai lá e coloca água e tudo, não são todas que vão aguentar, né, o processo. E é isso. Então, é natural. A gente vai semeando, né? E vai regando que entre muitas, algumas crescem, assim, né? E aí, Tá bom. amigos? Tá valendo, porque a gente vai se divertindo no caminho também, né? E aí, Amires, né, já te ouvindo assim, me vem esse lugar, né? Você trouxe uma frase que me toca muito, assim, né? Essa coragem necessária para olhar, né, para tudo de mais belo e mais tudo lindo nesse mundo, né? Que é eu sempre tenho essa impressão de que a gente não não decifrou nem a metade da primeira página desse livro aí. E ao mesmo tempo, assim, essa coragem de encarar o que há de sombrio, né? Assim, nessa humanidade que vivemos, enfim, no todo, né? Então, de perceber que a gente está nesse mundo que se move o tempo todo nisso, assim, a beleza do mundo e da humanidade e todo o lado sombrio também, né? E a natureza também tem aí suas crueldades, ela não é fofinha o tempo todo, né? É sobre isso a vida, assim, né? Então, também isso me leva para esse lugar de dizer, uau, tá, né? Como que eu posso cada vez mais me aprofundar nessa caminhada, né?
entendendo que eu vou ter aí momentos de muita raiva, de muita indignação, de medo da realidade, de até de resistência a viver, né, essas emergências climáticas e tudo mais. Mas também vou encontrando pessoas que eu digo assim, uau, que legal, que lindo essas pessoas nesse caminho. E hoje eu estava um pouco precisando disso também, ouvir algumas coisas. Mas queria que você deixasse algumas palavras finais, assim, né, dentro dessa caminhada, que possa inspirar as pessoas ou que possa apoiá-las a estarem nesse mundo, nesse momento tão caótico, né? É sobre isso. Eu vou falar uma coisa que eu falo para todo mundo o tempo todo. Existe beleza em todo lugar. Em todo lugar. Mesmo no lugar mais destruído, lugar mais cheio de concreto e vidro, tem beleza. E perceber que a vida tem essa potência toda, o tempo todo, é onde está a esperança de que qualquer mínimo gesto que a gente faça em direção a honrar essa vida, essas águas em forma de pássaro, árvore, gente, graminha crescendo no meio da pedra, seja lá o que for, que isso já é maravilhoso e que a gente tem que encontrar alegria nisso, né? E ver a beleza disso. É isso. Então, mantenha os olhos atentos à beleza da vida. Já dizia o poeta, né? A beleza está. Já dizia Saint-Exupéry, né? Dele essa frase: a beleza está dos olhos de quem a vê. É dele? Não lembro, na verdade. Mas em suma é sobre isso, né? É sobre a gente conseguir ampliar nossos sentidos para perceber, né, essa beleza desse mundo, né? Então, queria te agradecer assim imensamente, Amires. Adoro falar contigo, né? E a gente se fala, né, um bocado em vários momentos. Podemos nos falar mais, mas queria te agradecer aí por ser inspiração nesse caminho, né, pela disponibilidade de trazer outros olhares e outras perspectivas por esse mundo, por esse teu ativismo também. E vamos nos encontrando por aí. Um grande abraço, querida. Eu é que agradeço e vamos em confluência, como diria Nego Bispo.